Olá pessoal, boa noite, aqui é o Luiz de José Leite, você já me conhece, esse é o meu canal aqui no Instagram, eu tenho também um canal no YouTube, onde eu tenho vários vídeos, várias informações sobre temas às luzes das constelações familiares. É o nosso bate-papo que acontece frequentemente, sempre que alguém traz uma questão, sempre que alguém traz uma dúvida, sempre que alguém traz um tema para que a gente possa conversar, para que a gente possa debater, para que eu possa fazer explicações à luz das constelações familiares, nós estamos aqui. Eu me coloco novamente aqui, para vocês, para a gente apimentar mais a questão. E hoje o tema que me traz aqui é o seguinte: até os seus erros pode ajudar alguém. Na verdade, o tema era assim: até as suas cagadas ajudam alguém. Mas a gente tem que colocar um nome bonitinho, para que as pessoas possam também serem sensibilizadas. Mas o tema é justamente esse: até as suas cagadas ajudam alguém. Nós, dentro da constelação familiar, a gente aborda muitos temas, a gente vê vários casos em que a questão do erro, a questão da dor, ela é muito presente. E hoje eu vou falar justamente sobre esse erro, de se sentir errada, de achar que sempre vai estar errando, e esse peso que é. Nós temos uma tradição, uma herança cultural, trazida, logicamente, da cultura, da religião, de várias outras coisas, que influenciaram o nosso modo de viver, principalmente nós, que somos oriundos de uma cultura que é judaico-cristã ocidental. Essa cultura ela traz muitos valores, muitas questões, e uma delas é justamente o erro. O erro ainda é muito inadmissível na nossa cultura. O errar é aquela coisa que nos faz realmente arrepiar todo o nosso corpo. Porque o fato de errar significa, primeiro, que você não é bom. Lógico, se você está errando é porque você não é bom. Se você está errando é porque, com certeza, você não vai para o céu. Você não vai merecer o paraíso. Se você está errando, com certeza você não está agradando alguém. Você não está seguindo as regras. Então o erro se traduz nesse peso substancial que cai sobre a pessoa. E eu vim aqui ajudar a desmistificar isso. Da minha própria teoria, dos meus estudos, eu sempre falo o seguinte: o erro faz parte. E a gente só aprende com os erros. Não tem como você aprender com os acertos. Você aprende com os erros. É errando que se aprende. E aí vem aquela famosa frase que é: errar é humano. Todos nós estamos propensos ao erro. Por quê? Porque ninguém nasce sabendo. Logicamente, tirando outras explicações que são também válidas, mas assim, você, ao contato com uma coisa nova, você não conhece aquela coisa. Então, obviamente que você vai ter uma grande possibilidade de errar. E justamente pelo fato de você errar, você vai travando o conhecimento, e a partir desse erro inicial, você obviamente vai acumulando conhecimento e sabedoria para não errar mais. Então o erro ele não é só permitido, como ele é louvável, porque através dos erros a gente vai acertando. Não tem como você não errar. Se você vai fazer alguma coisa que você não sabe, há grande chance de você errar. Muita, muita chance. Então, é interessante que a gente também tenha um pouco mais de comiseração conosco mesmo. Um pouco mais de paciência com a gente mesmo. Porque aquilo que a gente realmente enfrenta pela primeira vez, aquilo que a gente passa pela primeira vez, nós somos propensos a errar. Então, errar é humano. Errar faz parte. A questão é repetir o erro. Aí sim, uma vez que você aprendeu que aquela coisa que você está fazendo, ela não te traz benefício, ela não está trazendo benefício para ninguém, então aí é motivo suficiente para que a gente mude de conduta, para que a gente aprenda aqueles erros. Então você passa por uma estrada, aquela estrada tem uma ponte que está quebradiça. Você passa de um jeito, a ponte cai. Obviamente que você não vai conseguir passar pelo mesmo jeito. Você vai ter que aprender outras formas. Assim é a nossa vida. A gente caminha de uma certa forma. E de repente essa forma de caminhar nos leva a situações complicadas, difíceis, então a gente vai parando de caminhar dessa forma.
Se você faz uma coisa e vem fazendo essa coisa, e essa coisa não se traduz em saúde, em alegria, em prazer, então vamos ver o que está acontecendo que faz com que você não abandone essa atitude, essa ação. Né? Então, desmistificando, errar é humano, errar é plausível. Nós podemos errar. A dificuldade é repetir o erro. A dificuldade é saber que aquela coisa que a gente fez, né, ela produziu um resultado não tão esperado, então modificar. E a grande maioria da dificuldade das pessoas não é tanto de perceber o erro, mas é de sair, né, dessas movimentações que produzem um erro. Às vezes a pessoa sofre, às vezes a pessoa passa por humilhações, às vezes a pessoa está num relacionamento tóxico, abusivo, né? Ela está realmente naquela situação errática, mas ela não consegue se desvencilhar. Então, o erro em si, ele não é a questão. Eu costumo falar bastante aqui, puxando uma frase célebre, né, do professor Mário Sérgio Cortella, é que o importante nem é tanto aquilo que a gente faz. O importante é por que nós estamos fazendo. Então, muitas vezes, acontece da gente errar. Como eu disse, o erro faz parte da nossa vida, da nossa experiência. A gente vai errando e aprendendo com os erros. A questão é sair, então, desse movimento que produz o mesmo erro. Porque errar é humano, sim, com certeza. Mas repetir o erro, aí é burrice. Então, existe alguma coisa que está nos prendendo àquela situação. E a gente precisa verificar o que é. E com isso, as constelações, elas nos trazem bastante luz, né? Se uma situação na qual você está preso, na qual você está vinculado, e essa situação não está te trazendo satisfação, alegria, merecimento, reconhecimento, então precisamos olhar por que você se meteu nessa situação. E é muito importante também verificar isso, por que é que você se meteu naquela situação. Às vezes, a gente é obrigado a engolir sapo. Com certeza, você vai trabalhar, você está sujeito a uma série de regras, uma série de situações que você tem que aguentar ali, né, de forma tranquila, porque faz parte, né, do seu desenvolvimento funcional. Não que você tenha que aguentar todos os sapos, não que você precise se humilhar, não que você precise ser abusado, não se trata disso. Mas tem certas situações em que é interessante que você abaixe a cabeça e faça as coisas, né? Principalmente quando existe uma autoridade maior que você. Então você abaixa a cabeça. Quando existe uma autoridade maior, você abaixa a cabeça. E está tudo bem, faz parte do jogo. A gente não é autoridade em tudo. Nós não somos o bambambam em tudo. Então tem situações em que nós somos aprendizes. E se nós somos aprendizes, nós estamos sujeitos ao erro. Então, nesse sentido que eu estou falando, é que o erro faz parte do processo. Só errando você descobre as suas falhas, as suas fraquezas. Olha como é importante a gente errar, para que a gente possa aprender com os erros. Então, tira esse peso, tira essa carga mesmo, que a nossa cultura impõe sobre a gente, de que a gente não pode errar, e que se você errar, você vai ser condenado até o último dia, e assim por diante. Não se trata disso. O erro faz parte e é importante. Como dizia o grande mestre, né? Levante a mão quem nunca errou. Não tem como. Todos nós passamos por isso. E a questão não é tanto o erro. A questão é justamente o que nos faz perpetuar no erro. O que nos faz permanecer nessa situação que não está nos trazendo satisfação e alegria. Isso sim é importante da gente olhar. Muitas vezes, isso se traduz de informações que nós recebemos durante a nossa vida, principalmente na infância. De repente, aquela palavrinha, né, que você não esquece. Olha, você nunca vai ser alguém na vida. Olha, desse jeito você não vai arrumar marido. Olha, assim você vai continuar, entendeu? Essas palavrinhas mágicas que geralmente são faladas por pessoas que têm autoridade sobre nós e que nos marcam profundamente. Conheço várias pessoas, atendi várias pessoas em que a necessidade básica dela era de buscar o reconhecimento da mãe ou do pai, mesmo já sendo uma profissional de sucesso, mesmo já sendo uma pessoa, né, com ampla
divulgação nacional e assim por diante, mas ainda assim, lá no seu interior, lá dentro, a criança ainda buscava o olhar da mãe, o reconhecimento do pai, que são fatores essenciais para o nosso crescimento. Mas é importante que a gente olhe, então, para essas questões. Não olhar necessariamente para o erro, porque o erro vai se traduzir em oportunidade de crescimento, né? Mas vamos olhar para o que está fazendo com que a gente permaneça e perpetue nessa situação errática. Isso sim, isso é que é o mais importante. Porque aquilo que você não sabe fazer, aquilo que você não conhece, aquilo que você nunca viu, existe grande chance de que você não consiga fazer na primeira vez. Óbvio, né? Alguém que nunca pilotou um fogão, da primeira vez vai errar. Alguém que nunca dirigiu um carro, da primeira vez vai errar, né? Alguém que nunca tomou conta de uma empresa, da primeira vez vai errar. Porque o erro faz parte, é uma questão de aprendizado. A gente vai vendo, percebendo as nuances. A questão aqui é justamente permanecer nessa situação errática. Ou então, perceber que dentro de você existe aquela força que a gente fala, eu não sou capaz, eu não sou merecedor, eu não sou digno, entendeu? Essas questões do fundo da alma que estão ali implantadas. Porque não sei se vocês perceberam, mas quem diz o que é certo ou o que é errado, pra gente, são as outras pessoas, né? As outras pessoas estão sempre nos dizendo aquilo que é certo e aquilo que é errado. E a nossa verdade, a nossa experimentação é a coisa que a gente vai conquistando aos poucos. Uma criança que está sujeita, submetida mesmo, né, ao desenvolver junto com os pais, com certeza vai receber dos pais essas orientações, né? E são os pais que vão nos dizer aquilo que eles acham que é certo ou que é errado. E nós tomamos isso como uma verdade absoluta. E essa verdade vai nos conduzindo pela vida fora, né? Talvez naquele momento em que a situação aconteceu, tenha sido verdade mesmo, tenha sido necessária. Mas hoje, uma outra realidade, talvez ela não seja tão necessária, né? Talvez, né, os nossos antepassados tenham passado realmente por situações muito difíceis, como realmente passaram, né? Situações de fome, de guerra, de separação, de morte, de violência, de abuso e assim por diante. Nossos antepassados sofreram muitas questões e talvez fosse importante naquele momento estabelecer uma regra de conduta para que eles conseguissem sobreviver. Isso foi importante, mas hoje a gente pode olhar de uma outra forma, né? Não precisamos honrar o sofrimento deles com o nosso sofrimento. A gente faz o contrário. A gente honra tudo o que aconteceu com eles com a nossa alegria, com o nosso sucesso. Porque nenhum dos nossos antepassados quer que a gente sofra, óbvio. Eles já sofreram. Vocês que já são pai percebem isso muito bem, que pai ou que mãe que vai olhar para o filho e vai dizer para ele assim, não, eu quero que você sofra tudo aquilo que eu sofri, né? Bom, às vezes pode acontecer algum pai meio assim desavisado, né? Mas de maneira geral, o pai ou a mãe, ele sofre tudo o que precisa sofrer para que os filhos não precisem passar por isso. Assim também acontece com os nossos antepassados. Eles sofreram muitas violências, sofreram muitas restrições, mas eles sofreram com a expectativa de que aqueles que viessem depois não precisassem mais sofrer, né? Então, a gente pode honrar tudo aquilo que já aconteceu, tudo aquilo que os nossos pais passaram, os nossos avós passaram, os nossos antepassados passaram, com o nosso sucesso, com a nossa alegria. Trazendo então valor para tudo aquilo que eles fizeram. Olha que coisa interessante, né? Quando a gente é sucesso, quando a gente é feliz, quando a gente tem alegria na nossa vida, nós estamos realmente comprovando que a vida que eles puderam viver teve validade. Eles sofreram sim, mas eles sofreram para que nós pudéssemos então sofrer menos, né? Experimentar outras coisas.
Então, assim, né? Funciona desse jeito. Vamos olhar, então, com mais comiseração, com mais compaixão para a gente mesmo, né? Errar faz parte do processo. E está tudo bem errar. E através desse erro, através dessa situação, a gente vai aprendendo a lidar com a vida. E isso é ótimo. Agora, se você se percebe numa situação que vem se repetindo, numa situação que realmente não te traz felicidade, né? Por exemplo, você vai trabalhar no trabalho, seu trabalho está sem graça. Você não consegue fazer aquilo que você quer. Então tem alguma situação por detrás dessa situação que precisa ser olhada, né? Ou talvez você vira e mexe se encontra em relacionamentos tóxicos, abusivos, em relacionamentos que realmente não te trazem felicidade. Sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro. Então é interessante você entender, perceber por que isso está acontecendo, né? Então, errar é humano, faz parte do processo e a gente precisa, de maneira geral, ter um pouco mais de compaixão com a gente mesmo. Podemos errar. Agora, repetir o erro, continuar no erro, aí sim, aí que a coisa fica complicada. Então, tudo bem, erramos. Agora vamos olhar para esse erro e não errar mais, né? Óbvio, a lição precisa ser aprendida, né? Mas, de repente, nós estamos em alguma situação que a gente não consegue encontrar essa saída. Para isso, nós podemos usar os recursos valiosos desse movimento para a vida, que são as constelações familiares. As constelações familiares, elas nos ajudam a enxergar aquilo que nós não estamos enxergando. Lembre-se, a constelação familiar não é uma terapia e não é um tratamento. Ela não substitui o tratamento médico e muito menos substitui o acompanhamento psicológico. São complementos. A constelação familiar, ela vai ajudar você a acelerar o seu movimento em direção à consciência. É um raio-x da sua vida, mostrando aquilo que você nesse momento não está enxergando. E através desse olhar mais profundo daquilo que está acontecendo, percebendo por que você está se movimentando nessa situação, essa honra pelo sofrimento, pela dor, né? Quando você percebe esse movimento, aí sim você pode escolher mudar, né? Essa é a grande bênção que a constelação nos traz, a possibilidade de fazer diferente com consciência. Então eu convido vocês que ainda não conhecem as constelações familiares, né, que participem dos grupos, ou eventualmente, se você quiser fazer uma sessão individual, entre em contato, e nós estamos aqui para oferecer esses recursos, né? Esse bate-papo que a gente faz é sempre sobre um tema interessante que foi trazido à tona por essas conversas que a gente faz nos nossos grupos, nas nossas reuniões, nos nossos workshops e assim por diante. Eu estou aqui, você pode entrar em contato comigo através aqui do Instagram, através do YouTube e também através do meu Zap. Estou disponível, eu faço reuniões em grupo, em constelações familiares ou individual, né? Do jeito que for a melhor maneira para que você entre em contato, né, com essa grande ferramenta do movimento para a vida, que são as constelações familiares. Agradeço a todos. Você também que está me ouvindo e que vai me ouvir depois, você pode sugerir também um tema, um conteúdo para que a gente possa explicar aqui à luz da constelação familiar. Tá certo? E a gente vai se encontrando. Até o próximo, então. Uma boa noite a todos. Gratidão.